Olá! Hoje a gente vai mergulhar numas fontes que, olha, pintam um cenário político bem complexo no Brasil. De um lado, tem esse escândalo grande no INSS, sabe? Sim, no Instituto Nacional do Seguro Social. Isso. Com alegações bem sérias, né? Desvio de verbas que iriam para grupos vulneráveis e citando nomes, assim, próximos ao governo Lula. E o impacto, pelo que alguns críticos apontam nas fontes, chega a ser comparado com o mensalão, petrolão, coisas do passado. Exato. Um cenário já delicado por si só. Mas o interessante é que as fontes que a gente analisou, elas destacam outra coisa como talvez mais decisiva. Uma reorganização de poder mais quieta nos bastidores. A formação da Federação União Brasil-PP. O que isso significa na prática para o equilíbrio de forças? Olha, esse é um ponto central mesmo. Essa federação, que é uma aliança formal, né, que obriga os partidos a agirem juntos no Congresso, ela cria a maior bancada da Câmara. Só que... Tem um porém. Exatamente. Ela já nasce com uma tensão interna considerável, porque ela abriga a pré-candidatura presidencial do Ronaldo Caiado, que se coloca como oposição. Certo. Oposição. Ao mesmo tempo, esse mesmo grupo controla 4 ministérios importantes no governo Lula: Esporte, Turismo, Comunicações, Integração Nacional. Quer dizer... Como fica isso? Pois é. A questão-chave que as análises levantam é: essa posição dupla é sustentável, tipo, a longo prazo? Porque para a candidatura do Caiado ganhar força como a posição de verdade, um rompimento com o governo parece, bem, o caminho natural, né? Quase inevitável. E as consequências de um racha desses seriam, nossa, imensas para a governabilidade. E como seriam essas consequências na prática, se essa federação, que tem mais de 100 deputados, sair da base? Mais de 100? É muita gente. Se eles saem e a gente soma isso com quem já é oposição, tipo o PL, Novo, o governo simplesmente perde a maioria no Congresso. É isso. Exatamente aí que mora o perigo que as fontes apontam. Um governo sem maioria fica de mãos atadas, né? Não consegue aprovar a agenda, vira refém do legislativo. Fica engessado. Totalmente. As fontes sugerem que essa é a verdadeira bomba silenciosa. Talvez com um potencial mais disruptivo que o próprio escândalo do INSS, por mais visível que ele seja. Entendi. E tem uma pressão interna na federação, sabe? Alimentada por aquela percepção de que ficar colado num governo com popularidade em baixa e ainda sob investigação tem um custo político alto. Especialmente agora, né? Perto de um ano eleitoral. Faz sentido o cálculo político. Mas as fontes chegam a indicar se isso é puramente pragmatismo, tipo a tal da sobrevivência política, ou se tem também um realinhamento ideológico acontecendo por trás. Olha, porque se fala que gente do Centrão, aquele grupo mais pragmático, já tá falando em entregar ministério, né? A leitura que predomina nos materiais é que o cálculo político pesa, e pesa muito. A lógica parece ser: é melhor pular fora agora do que arriscar afundar junto. Certo. E se os republicanos, que é outro partido importante da base, seguirem um caminho parecido, aí olha, a sustentação do governo no Congresso pode se esfacelar de vez. Nossa. E esse cenário, segundo as análises, abre uma janela, uma oportunidade para uma reorganização ali no campo da direita. E é aí que entra o Caiado que as fontes posicionam como uma alternativa dessa direita mais, digamos, institucional. Isso, com um discurso mais voltado para a prosperidade, tentando se diferenciar do Bolsonaro. Mas a viabilidade dele parece totalmente atrelada a esse movimento da federação, não parece? Se eles rompem ou não. Sem dúvida. O quadro que as fontes descrevem é de um governo numa encruzilhada mesmo. De um lado, essa crise de confiança por causa do INSS. E, ao mesmo tempo, essa ameaça estrutural, né? De perder a base no parlamento. Aquela conhecida habilidade do Lula na articulação política. Sim, sempre muito comentada. Agora, ela enfrenta um teste diferente, com uma direita tentando se redefinir e partidos pensando não só nos cargos, mas na imagem que passam para o eleitorado. Então, o que tudo isso significa para o dia a dia da política, para o país? O risco que as fontes indicam é ter um governo enfraquecido, com dificuldade para negociar, para aprovar as coisas. Sim, um governo mais isolado.
enquanto a oposição ganha força com essa narrativa de um executivo fragilizado, envolvido em problemas. Exato. E a questão que fica no ar, né, que os materiais convidam a gente a observar é: será que estamos vendo nascer uma nova configuração da direita? Talvez mais diversa? Ou é só uma dança das cadeiras mesmo por interesses do momento? A Federação União-PP é claramente a peça que deu o pontapé inicial nesse movimento todo no tabuleiro. Fica a reflexão para a gente acompanhar, então. Essa reorganização que está se desenhando na direita, ela tem fôlego para ser algo mais duradouro? Ou é só uma tática de momento? É a grande questão. E o governo atual? Será que encontra um caminho para navegar essa tempestade dupla de crise ética e possível isolamento político? São os próximos capítulos que vão definir isso.